Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje eu vou falar mais um pouco. Ia para ser o meu irmão Jairo, mas não teve como. Ele está trabalhando hoje. Eu acho que da próxima vez ele vai fazer o culto com os irmãos também, né? Não vai ser só eu. Os irmãos puderem ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um assunto atual, né, que hoje em dia acontece muito, e chamar a atenção principalmente dos jovens. Eu sei que são poucos, mas a gente tem que lutar por eles, né? E alguém também que possa tomar isso para si e outras pessoas que possam escutar depois esse culto, que ele é gravado, né? Pode ser que ajude as pessoas. É sobre, eu coloquei o título assim: seja discreto e cuidadoso, né? Então vamos ler em Mateus 6:1. Todos já conseguiram abrir? Então vamos ler. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, primeiramente, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todo o livramento que o Senhor tem nos abençoado, meu Deus. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso culto, abençoar o nosso dia, meu Pai, que não será só esse culto, mas viremos num culto à tarde também. Pedimos que o Senhor possa abençoar, possa nos encher com o teu amor, com a tua graça, com o teu Espírito Santo, meu Deus. E nós sabemos que a tua palavra é que faz essas coisas em nossas almas. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar. Me ajuda a transmitir o que o Senhor quer que eu fale, meu Pai. Que o Senhor sabe que eu anotei as coisas, mas nem sempre é o que o Senhor quer. Então nós pedimos que o Senhor possa falar conforme a tua vontade, meu Pai, a tua perfeita vontade. E abençoa os irmãos para que eles possam entender também, meu Deus, e guardar no coração, que é o mais importante, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Como eu falei, esse tema é muito atual hoje em dia, porque nós sabemos que com a tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, nós temos muitas facilidades, pura verdade, facilitou muito a nossa vida. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. O tema principal que eu quero falar é sobre a exposição das pessoas, né? Tanto a exposição de um terceiro que a gente quer copiar, quanto a exposição de nós próprios. Se eu falar alguma coisa que vai de encontro a alguma coisa que algum irmão fez em rede social, os irmãos me perdoam. Eu não tenho... a única coisa que eu uso é o WhatsApp. Eu não tenho essas coisas. Então, assim, eu não vi de ninguém, mas eu senti de falar. E pode ser que vai ajudar os irmãos. Então, assim,
Se eu falar alguma coisa que aconteceu, me perdoa. Eu não é por querer e eu não vi. Eu não tenho essas coisas, essas redes sociais, porque eu gosto de ficar mais quieto. Eu não gosto de me mostrar muito. Essas outras coisas, e-mail e WhatsApp, isso tornou necessário hoje em dia. A gente não consegue mais fazer nada sem essas coisas. Mas o supérfluo, por enquanto eu estou conseguindo seguir sem, eu vou continuar, graças a Deus. Então, para começar aqui, a gente leu em Mateus. São coisas simples que eu falo. Sempre as pregações minhas são bem simples. Eu gosto de coisas simples e gosto de ver o que a palavra de Deus, o que a gente lê quase todo dia, a gente poder pensar mais naquilo, a gente poder levar aquilo para o nosso coração, né? Porque a gente sabe que o pecado, ele não é só a prostituição, o assassinato, essas coisas pequenas. Coisas pequenas também são pecados e podem atrapalhar o cristão de entrar no céu, né? Sabemos que a gente olha muito coisas grandes e esquece de uma glutonaria, né? Glutonaria é a gulodice, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz hoje, porque são muitas coisas que podem nos atrapalhar. As coisas que para a sociedade são graves também, e coisas que a gente pensa que é simples e pensa, isso não é nada, né? Isso é engraçado, mas não é. Tudo isso é pecado. Então, como em Mateus aqui fala, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A começar, nós vamos ver vários tópicos. Então, assim, esse é o primeiro. Cuidado para não vangloriarmos. O que Jesus está falando é isso. Quando você praticar um ato bom, quando você ajudar, ele fala aqui de esmolas, né? Mas a gente pode aplicar isso em várias maneiras. Quando você ajudar uma pessoa, não ajude pensando em obter vantagem sobre aquilo. Principalmente hoje em dia, a vantagem da fama, né? A fama de bom, a fama de caridoso. Isso daí, se você ajudar pensando nisso, pensando dessa maneira, você não vai obter nenhum resultado. Você pode obter a glória aqui na terra, você pode obter a glória dos homens. Fulano de tal é muito bom, ele ajuda as pessoas. Mas a principal, o galardão que Deus pode te ajudar, que Deus pode te dar, você não vai conseguir. Porque Jesus falou, é uma coisa simples, é um versículo na Bíblia. Só que nós devemos levar em consideração, tendo o cuidado de não praticar vossas esmolas diante dos homens para seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus, né? Então, assim, nós não podemos tentar fazer as coisas só para agradar a outras pessoas, as outras pessoas pensarem que eu sou bom. Não podemos fazer isso, porque vai ser um desperdício. Você não vai conseguir nada com Deus fazendo umas coisas dessa, né? E aí vamos em Lucas 14. Lucas 14, 7 ao 11. A gente vai lendo e vai conversando sobre. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles enchiam os principais lugares, dizendo-lhes, voltando aqui o assunto, seja discreto e cuidadoso. Então, nós temos vários itens que a gente pode levar em conta isso.
Jesus falou agora: quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este homem, e então com vergonha tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: amigo, sobe para cá. Então terás honra diante de todos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Aqui nós vemos Jesus falando com a gente para tomarmos cuidado, né? Não sermos afobados até. Como a gente falou, a gente não pode fazer uma caridade só para poder se mostrar, e não podemos ser afobados também de tomar frente de coisas que não cabem a nós, né? Porque Jesus até usou a palavra, né? Porque se você toma frente e depois chega o superior e te fala: não, seu lugar não é aqui, seu lugar é lá atrás. É melhor então sermos discretos. O cristão, ele não é espalhafatoso, ele não precisa de se mostrar, né? O cristão, ele tem que viver como uma pomba, né? Ele tem que ser manso e humilde, e as pessoas é que devem notar isso, e não eu devo falar com as pessoas. Até na maneira de evangelizar, de pregar, as pessoas têm que saber como é que chega numa pessoa para pregar para ela. Nós não podemos começar a pregar para uma pessoa sem que ela peça, sem que ela dê espaço para aquilo, né? Ela tem que perguntar alguma coisa para você. Como Jesus disse mesmo, a gente tem que ser o sal da terra. Então, se você é diferente, se você é um cristão, você vai despertar curiosidade naquela pessoa, e ela vai te perguntar algo, e aí vai te dar lugar para você começar a falar com ela. Porque hoje em dia, principalmente, não adianta nada a gente tentar empurrar a goela abaixo das pessoas, as coisas, porque ninguém quer nada com Deus. E a gente não sabe, nós não sabemos quem é eleito, né? Então, assim, nós precisamos esperar a pessoa dar um sinal. Ela dando um sinal, aí podemos conversar com ela, aí podemos mostrar a palavra, né? Então, não se exalte, não tome frente. Espere que Deus vai te exaltar. E, irmãos, nós seremos exaltados, mas não espere nada aqui na terra. Não, eu vou fazer uma coisa boa hoje, ninguém vai ver, mas amanhã eu quero o resultado. Não, nem sempre. Deus é infinito, Ele é muito grande, a gente não consegue entender Ele, e Ele não depende do tempo, Ele é fora do tempo. Então, assim, uma coisa que a gente acha que é para amanhã, para Deus é amanhã, hoje, ontem, quando Adão estava aqui e para frente, o tempo que a gente vai pensar, para Deus é a mesma coisa. Ele não é subordinado ao tempo como nós, né? Então, esse será exaltado. Quem sabe a exaltação nossa é do outro lado e não aqui. Então não vamos esperar, não, eu vou fazer hoje para mim ser exaltado amanhã. Não. Vamos ter paciência. Pode ser que Ele vai te ajudar aqui mesmo. Pode ser não, Ele vai te ajudar aqui. Mas Ele vai ajudar conforme a vontade dEle e não a nossa, né? Ele sabe o que a gente precisa, melhor até do que a gente, né? Eu penso que eu preciso de muita coisa, mas Ele sabe que o meu futuro pode ser que, se Ele me der o que eu quero,
não vai ser bom para mim. Então ele sabe melhor do que eu o que eu preciso, né? Vamos ler em Filipenses aqui. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Moderado. Nós falamos sobre para não vangloriarmos, falamos para não tomarmos frente em coisas que não nos cabe, ou mesmo se cabe a nós, esperemos as pessoas chamar a gente, falar, ô irmão, o que eu devo fazer aqui? Dá uma opinião aqui para mim. Aí você vai lá e ajuda a pessoa, quem sabe vai tirar ela de alguma coisa errada, né? Até sobre opinião, mais para frente a gente vai conversar também sobre isso. Mas aqui, em Filipenses, seja a vossa moderação notória a todos os homens. E o Senhor, aí ponto, né? O Senhor está próximo. Então, Paulo fala, seja moderado, seja cuidadoso no falar. Escute primeiro, analise e depois fale. Mesmo casais ou pessoas jovens, seja cuidadoso em tudo, nas conversas entre vocês devem ser cuidadosos, né? Quando você estiver nervoso, não responda, tenta deixar passar aquilo para consertar mais para frente, mas não faça, não seja afobado e seja moderado para que os outros notem, né? A ponto de que os outros vão notar que você é moderado, que você é tranquilo. Eu sei que isso não é uma vida de flores, né? Vamos dizer assim, que tudo perfeito. Mas a Bíblia está aqui e as Escrituras estão aqui para ser seguidas. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso 100%, nem fazer nada 100%. Mas o segredo do cristão é esse, nunca desistir. E ele tem sempre que estar tentando, né? Que o dia que você desistir, o dia que você falar, eu não suporto, eu não aguento, é onde o diabo vai te pegar. Porque ele quer uma brecha. Então, assim, nunca desista. Mesmo que você não dê conta, não desista. Porque se você está tentando, Deus vai te ajudar. Se você deixar para lá, aí o diabo é que vai te desencaminhar. Então, assim, não desista de maneira nenhuma, tá? Em Provérbios também, Provérbios 11, Provérbios 11 a 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Aí temos isso também. Só que quando eu estava lendo aqui, eu observei uma coisa. O mexeriqueiro, ele não inventa. Vocês ouviram aqui? Ele não está mentindo ainda. Ele está revelando um segredo. Então, assim, ele não está mentindo. A pessoa pensa assim, não, eu estou falando, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, então eu vou falar. Não, né? Ele não está mentindo, ele está revelando um segredo. Então, assim, o que temos que fazer é falar menos. Porque aqui, mas aquele do espírito fiel oculta o problema. Aí o irmão pode pensar, não, ele está ocultando o problema dos outros. Não, a gente tem que levar tudo pelo centro da palavra. Você tem um irmão, um irmão que é mais chegado, um amigo seu, e ele te contou um problema dele. O que você tem que fazer? O profeta mesmo fala, você tem que orar por ele e não sair contando para as pessoas, né? Então, assim, nós sabemos que o mexeriqueiro, ele não consegue guardar. Isso é um espírito mau. Isso nós devemos orar para Deus nos livrar disso, porque mesmo
E quando ele vai contar, aqui ele revela um segredo, só que dependendo do jeito que as pessoas falam as coisas dos outros, ele pode estar até falando para o bem, só que a tonalidade que a pessoa fala muda tudo, muda o sentido da palavra, muda o sentido da frase, muda o sentido do feito que a pessoa, vamos dizer que a pessoa fez um erro, que fracassou, que errou, e o outro vem e fala, ele conta para um amigo e esse amigo é um mexeriqueiro. Do jeito que ele vai espalhar, pode ser que ele muda até as coisas, então assim acaba virando uma mentira, né? E aí nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Igual em Provérbios, né? Em Provérbios 10, 19. 19, isso. Na multidão das palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então, assim, nós vemos demais isso na Bíblia. Tem muitos lugares que falam isso. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Nós podemos jogar maldição em nós próprios, em nossos filhos, em nossos pais, em nossos amigos, em nossos irmãos, pelo que a gente pode proferir com a boca, porque nós sabemos que tudo que nós falamos, já ouvimos muitas vezes aqui, tudo que nós falamos, um dia a gente vai dar conta, né? E essas palavras, elas não morrem, elas ficam vagando. Por isso é que a gente sabe que o profeta fala que no juízo as pessoas verão os atos e ouvirão as palavras que elas falaram, a rejeição dela. É porque essas palavras, elas não morrem. Então, assim, tudo que a gente falar aqui nesse mundo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai dar conta de tudo que falar e haverá uma consequência. Eu falo sempre isso, como a ciência fala, toda ação tem uma reação, toda palavra nossa tem uma consequência, tudo que a gente fala. Por isso que a gente deve falar coisas boas, devemos falar coisas boas, porque a reação dessas coisas boas será bênção. Mas se a gente fala do irmão, se a gente briga com o irmão, se a gente maltrata o irmão, aquilo voltará para nós. E se pagarmos aqui ainda e formos eleitos, bom. Mas e se a gente não pagar aqui? E se não formos eleitos? E se isso atrapalhar a nossa salvação, né? Então devemos demais tomar muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente vê. Isso é só uma introdução para a gente conversar sobre o que a gente vai falar, né? Em Timóteo 2, Timóteo 2, 9 e 10. Aqui ele fala sobre as mulheres, porém, vamos aplicar isso para todos nós, porque hoje em dia a gente sabe que não é só a mulher que é vaidosa e veste dessas maneiras. Esquece esse negócio de falar que é só as mulheres, somos todos nós. Daqui para frente a gente vai falar como um todo, tá? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Aqui a gente pode ver o seguinte, que Paulo mesmo fala que as mulheres deviam vestir de maneira mais simples, né? Não com joias, com ouro. Aí a gente vai trazer isso para o nosso dia. O mundo hoje vive praticamente todo mundo somente com aparência, né? A facilidade da tecnologia, igual eu falei, as pessoas vivem em dois mundos. Nós sabemos que as pessoas hoje vivem em dois mundos. Esse mundo aqui, o real, e
muita gente vive em um outro mundo, o mundo virtual. E nós sabemos que isso daí tem muitos estudos, muitas coisas que até pessoas da área da saúde falam, e realmente é a pura verdade, que esse mundo virtual ele é enganador. Muita gente que tem a vida, casamento despedaçado, e no mundo virtual é como se fosse um conto de fadas, né? E aí outras pessoas mais leigas, né? Pessoas que não param para pensar direitinho, as pessoas veem aquilo e pensam, minha vida não é boa, minha vida não presta, porque a fulano de tal como é que vive? Ele vive em um conto de fadas, ele vive em um castelo, rodeado de gente bonita, gente boa, amigos, festa e coisas, e eu aqui, né? Então, assim, o que eu quero abrir o olho dos jovens é que esse mundo virtual é mentiroso, né? Esse mundo virtual é muito perigoso, porque nós não podemos cair nesse mundo, nós não podemos ser enganados pelas aparências. Sabemos que direto a gente ouve falar que pessoas ricas, pessoas famosas aí, caem em depressão e fica ruim, some do holofote da mídia, né? E aí você vai ver na rede social dele, ele está bem, ele está rindo, ele está satisfeito, cheio de gente em volta, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esse mundo, porque os jovens, principalmente, eles são muito influenciados, né? Hoje em dia existe até essa profissão, né? Influenciador. Imagina, se a pessoa influencia, ele já se chama de influenciador. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com qual influenciador é esse. Que, na verdade, a maior influência que nós temos que ter é essa daqui. É a da palavra de Deus. Essa influência aqui nunca vai te levar para um lugar errado. Nunca. Ele vai te ajudar a viver aqui na terra e a ir para o céu. Mas outro influenciador, você deve tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia eles tomaram uma proporção tão grande que eles são mais famosos do que a gente que antigamente, né, aparecia no cinema. O influenciador hoje em dia ele é mais famoso até, né? Então, assim, e realmente ele tem um poder imenso de influência. Só que o cristão ele deve filtrar isso. Ele deve filtrar muito bem, porque é muito perigoso. Cada influenciador daquele, ele, além dele ganhar muito dinheiro, né? Porque sabemos que atrás de toda essa mídia, tudo isso que existe é o dinheiro. Atrás de tudo isso é o dinheiro. Atrás da política é o dinheiro, atrás da mídia é o dinheiro, atrás de tudo quanto é coisa desse mundo, atrás dele é o dinheiro e a fama. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas, né, são iludidas porque vê a vida virtual da pessoa, de um influenciador, de uma pessoa rica, famosa, e pensa, e aí acaba entrando até em depressão. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter nada. E assim, dificilmente vai ter um influenciador aí que vai falar com você assim, ó, trabalha, entrega seus dízimos, case, tenha seus filhos, cuide da sua esposa, da sua família. Dificilmente, eu nunca vi falar que tem um influenciador que fale isso, né? E isso daí está aqui na Bíblia. Para você ser uma pessoa não rica, nunca preguei riqueza, não concordo com isso, mas para você ser uma pessoa, ser uma família que tem as coisas, tem o seu carro para você andar, para você vir na igreja, para você passear, tem a comida certa na sua casa, tem as roupas dos seus filhos, você pode cuidar da sua esposa bem, você pode cuidar dos seus filhos bem, você tem que trabalhar
você tem que entregar seus dízimos, você tem que ser fiel a Deus, você tem que ser fiel à sua família, à sua esposa. É isso que você precisa. Essa é a receita, né? E não coisas desse mundo aí, coisas que, se fosse um pai de família, quer dizer, tinha idade nem para ser um pai de família, tinha que estar na escola, né? Porém, tentou fazer a vida fácil. A vida fácil nem sempre leva para o caminho bom. Quase sempre ela te leva para a morte, até antes da hora. Então, assim, foi uma escolha de cada um, foi uma escolha deles. Por isso é que eu falo com os irmãos aqui: escolha o caminho certo, porque você tem a opção, você pode escolher, você tem a oportunidade de escolher. Se você escolher o caminho errado, você vai arcar com as consequências, com certeza. Isso daí não tem volta. Você escolheu o caminho errado, você vai arcar com as consequências. Então, por que não escolher o caminho certo, né? O caminho que Deus te dá. Vocês podem pensar, os jovens de fora, por exemplo, mas lá é muito mais glamuroso, né? Mas pensa só, a vida, como o povo aí fala, aí fora fala, que casar, não sei o que, fala mal até não querer mais. Mas por quê? Deve ser porque eles são infelizes, eles escolheram mal, eles não sabem viver em família. Por isso, porque muitos aqui, eu não tenho nada a reclamar disso. Graças a Deus que Deus me deu uma esposa, me deu os filhos, né? Então, assim, nós não podemos reclamar disso. Isso é muito bom para mim, eu prefiro isso do que lá fora, muitas vezes, né? E assim, eu peço a Deus que me mantenha desse jeito, porque nós também devemos confiar na palavra de Deus, nós devemos confiar na graça de Deus, porque nós não somos fortes, nós somos fracos, igual qualquer uma pessoa no mundo. Mas nós temos a mão de Deus sobre nós, a sombra da mão de Deus sobre nós é que nos mantém na palavra, né? Então, assim, nós não podemos também rir das pessoas lá fora, igual eles nem estão aqui mais, né, na igreja, mas tinha uns jovens aqui, um tempo atrás, que foram num lugar e viram dois rapazes homossexuais e começaram a rir deles. Nós não podemos fazer isso, não. Que cristão é esse? Que cristão é esse? Que exemplo é esse que você está dando? Além do mais, como eu sempre falo, tudo tem uma consequência. Você pode ser um filho, e isso não é tanto a vontade da pessoa, isso é um espírito. E se esse espírito pegar no seu filho? Você que tanto riu das pessoas aí fora, e se seu filho for assim? Deus pode permitir. A gente não sabe, né? Nós não sabemos o nosso futuro. Então, assim, tome cuidado, não critique as pessoas, né? Porque seu filho for assim, aí você vai pensar, eu ri das pessoas e como é que faz agora? Eu não vou gostar do meu filho? Eu vou mandar meu filho embora? Não. Como é que faz, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Junto uma turminha, pensa que juntou a turminha, está imune do pecado. Não está. Cuidado com o que vocês falam, com o que vocês riem, porque Deus pode cobrar de vocês, né? Todos nós sabemos que a vida tem problemas mesmo. E a maioria das pessoas fica mostrando, né? Igual eu falei, fica mostrando o que tem, o que conseguiu, e aí as outras pessoas leigas, elas veem aquilo e pensam, eu não tenho condição. E aí acaba entrando para o mundo do crime, porque lá o dinheiro é fácil, né? Só que a morte é mais fácil ainda. Acaba fazendo coisas que não deve, para poder viver nessa vida de luxo aparente, né?
coisa que não leva ninguém a nada, né? Nós precisamos ter uma vida tranquila, uma vida simples, uma vida que a gente possa, na Bíblia fala, tendo o que comer e o que vestir, estamos satisfeitos, né? Não precisamos de riquezas, dessas coisas. E um exemplo, né, desses influenciadores, por exemplo, eles podem tentar dar conselho para você, ou até uma pessoa de fora, né? Um exemplo, você está casado e aí chega uma outra pessoa para te falar, não, mas cuidado com isso, cuidado com seu marido, porque homem é desse jeito, que cuidado com a sua esposa, porque mulher é desse jeito. As pessoas, elas estão transmitindo isso, ela está transmitindo o casamento infeliz dela, o par dela que não dá certo. Então ela acha que todo mundo é daquele jeito, porque ela casou errado, porque ela escolheu errado, porque ela fez alguma coisa errada, ou aí ele quer falar com o outro que aquilo é ruim, mas não é, gente, não é. Faça tudo conforme a palavra, que vai dar tudo certo, né? E agora nós podemos virar para o outro lado, que é um lado perigoso também. O lado do jovem se expor, né? Nós falamos sobre a gente ver a exposição dos outros e ser influenciado. Agora do jovem ou até do adulto, eu não sei se acontece, mas da pessoa se expor para o mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Temos que tomar muito cuidado com isso também. Mesmo que não seja uma exposição pecaminosa, vamos dizer que eu já vi falar, como eu falei com os irmãos, eu não tenho rede social, então eu nunca vi, eu vi falar. Mas realmente, a gente vê até, eu já ouvi também reportagem no rádio falando isso. Pessoas que ficam postando tudo, né? Eu estou saindo, eu estou indo em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acaba que tem pessoas que ficam te seguindo ali, te vigiando. A pessoa saiu, a casa dele está vazia, né? Isso é o básico, né? Isso é o mais simples, vamos dizer. A pessoa fica postando, eu estou viajando, eu vou viajar, e aí fica postando foto do lugar lá e tal, e a pessoa já sabe, não tem ninguém em casa, vai lá e rouba, né? Mas isso daí é o mais simples. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado com, principalmente, os meninos, as meninas, as crianças, os jovens, adolescentes. Adulto eu acho que é menos, né? Mas crianças e adolescentes, jovens, eles são mais fracos à mente e podem acontecer muito isso. Eu acho que existe até jogos online que a pessoa pode conversar uma com a outra. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo, porque pessoas conversam e aí o jovem, né? Vamos dar um exemplo assim: o jovem está achando que está conversando com a moça e conversando e a pessoa só vai perguntando as coisas, procurando saber da vida dele e tudo. E a gente sabe que na maioria das vezes isso nem é uma moça nada, é um ladrão, é uma pessoa ruim, né? Que está querendo fazer coisas ruins com a pessoa, querendo sequestrar, querendo matar, querendo fazer outras coisas. E ele vai conversando como se fosse uma menina, conversando, até marcar um lugar, e aí a pessoa sai e acontece o pior. Então, eu peço os jovens, os irmãos, os pais também, tomem muito cuidado com o que o seu filho vê, com quem o seu filho conversa, porque isso é muito perigoso hoje em dia, né?
Fora a exposição, que a pessoa vai conversando, e depois passa a pedir fotos das pessoas. Os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer, né? Não precisa entrar em detalhes, mas os irmãos sabem. Isso daí é um perigo, porque até com gente velha isso é um perigo, porque depois a pessoa pode ou colocar isso em algum lugar, ou pedir dinheiro para a pessoa, senão vai expor ela, entendeu? Então, eu peço aos irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com essas coisas, cuidado com isso, jovens, porque isso é um perigo hoje em dia, né? Nós precisamos demais de vigiar, nós precisamos demais. Eu não estou falando, não sou radical, nunca fui radical. Vocês podem conversar com os outros, mas tomem cuidado, vê para que lado essa conversa está indo, né? Mesmo assim, uma pessoa que você nunca viu na vida é perigoso mesmo, mas mesmo com pessoas que você conhece, já tem intimidade, cuidado, né? Porque hoje em dia, se você quer arrumar uma namorada, você tem que procurar, se você é daqui, você tem que procurar na palavra, né? Nós não precisamos procurar no mundo. Nós temos que parar com essa mente fechada de pensar que, não, ela tem que ser aqui, dentro dessa igreja. Não, nós temos que parar com esse negócio também de separação, de tanta coisa. Aquela igreja é da mensagem, mas eu não vou lá. Aquela outra, nós não concordamos, nós nem cumprimentamos. Se a gente encontra, passa uns irmãos ali durante o culto à tarde da Assembleia e cumprimenta a gente, mas se passa um outro da mensagem, não vai me cumprimentar. Isso é muito ruim, isso é muito errado, nós temos que mudar, porque se esses homens eles pensassem melhor, eles estão perdendo terreno, esses pregadores da mensagem, todos eles que ficam com essas bobagens, eles estão perdendo terreno para o diabo, porque o diabo põe inimizade entre eu e outro, e aquela coisa só vai piorando. Então, assim, quem divide é o diabo, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, nós não podemos fazer essas coisas, nem ficar rejeitando as pessoas. É um parêntese isso, né? O Juninho até conversou comigo, mais para frente, está juntando uns irmãos de outras igrejas para fazer uns cultos de jovens, e assim, para animar, porque a mesma dificuldade que a gente está tendo aqui com os jovens, eles estão tendo lá também. Olha só, e a gente não conversava. Por que a gente não conversava? Antigamente a gente conversava, por que hoje não, né? Precisamos voltar com isso. Olha, como diz aqui na Bíblia, se você sabe que o irmão ele não come carne, não come carne com ele. Pronto, quando você estiver perto dele, você não come carne, porque aí você não vai escandalizar ele. Não vão entrar em detalhes, em discussões por causa de coisas que não vai fazer diferença na nossa salvação. Nós não cremos que vamos para o céu? Eles não creem que vai para o céu? E como que, aí lá que a gente vai poder cumprimentar, aqui a gente não pode. Não pode existir isso entre os cristãos. Isso é muito errado. E com isso que esse parêntese que eu abri, você, jovem, não precisa só, não tem moça aqui, eu vou no mundo. Não, você está completamente errado. Tem várias outras igrejas da mensagem que você pode achar a sua esposa. Do mesmo jeito, a moça tem várias outras igrejas da mensagem que você pode achar o seu esposo, uma pessoa boa, né? Não só porque está na mensagem, mas uma pessoa boa, uma pessoa que vai te tratar bem, uma pessoa que vai ser seu companheiro para o resto da vida. Então, assim, não se desespere e vá para o mundo, porque se você não acha que, eu não vou na igreja do meu irmão, não, eu vou lá no mundo. É um absurdo, né? Você pensar numa coisa dessa. Você vai deixar uma cristã só porque é de outra igreja para arrumar uma moça mais rodada do que tudo aí no mundo? É falta de pensar um pouco,
Vocês precisam pensar antes de fazer as coisas, né? Você tem que pensar. O que é melhor? Eu arrumar uma esposa em outra igreja da mensagem, uma cristã, porque eu creio que todos que estão lá estão tentando ser cristãos como nós estamos tentando ser cristãos. Nós não somos melhor do que nem eles são melhor do que nós. Nós estamos todos lutando. Eles estão dentro de um templo e nós dentro de outro templo. Eles têm um pastor, nós temos outro pastor. Porém, a inspiração deste pastor, desta igreja, como o pastor da outra igreja, é Jesus Cristo, né? Então, se a inspiração é Jesus Cristo, são só o templo diferente, só o homem aqui na frente diferente, mas a palavra é a mesma. O sumo da palavra é a mesma. Nós temos que pôr isso na nossa mente. Coisas, diferenças pequenas sempre teve, mas hoje em dia, os irmãos podem notar, diferenças pequenas sempre teve, desde quando eu era novo, mas eles não separavam, né? Mas como no mundo aí fora, a política também era assim, tinha diferenças, mas não tinha essa divisão total. Hoje em dia, é o espírito do mundo, o espírito da era, dividiu a igreja e dividiu lá fora também. A política também é totalmente, como eles falam, é polarizada, é mais e menos, é norte e sul, né? Então, assim, aqui os irmãos, em vez de não seguir o mundo, eles seguiram o mundo. Na verdade, eles não seguiram, né? Começou na igreja e passou para o mundo. Nós polarizamos aqui primeiro e depois eles polarizaram lá, né? Então, assim, nós não podemos fazer isso. Não, aqui na igreja não tem, eu vou procurar uma lá fora. Não, você está totalmente errado. E outra coisa, depois que você fizer as coisas erradas, casar, e aí não dá certo, e separar, e acontecer tanta coisa, não adianta você vir no pastor, pedir para orar, pedir pelo amor de Deus para voltar ou para casar de novo. Isso daí é fora de cogitação, né? Porque você já sabe, você já aprendeu aqui na igreja que todo homem, toda mulher tem direito de casar uma vez só, uma vez e acabou. Só se sua esposa, seu marido morrer, só, você não tem mais o direito. Se não for isso, você não tem mais o direito. Então, assim, se você sabe disso, para que você vai arriscar tanto assim, né? Se você sabe que é para casar uma vez, para que você vai arriscar? Para que você vai lá fora fazer coisas erradas, né? Não compensa, não compensa. Porque, igual eu falei, toda ação tem uma reação. Todo pecado tem uma consequência. Se você busca lá fora, você vai ter que arcar com a consequência. Você vai ter que arcar a vida inteira com a sua família dividida. Mesmo que você continue casado, que você tenha filhos, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os seus filhos vão para o caminho errado. Eles vão para o mundo. Sua esposa, quem sabe Deus... que eu estou falando, mas toda regra tem exceção, né? Pode ser que você casa com uma pessoa lá, não é certo, não é o correto de fazer, mas pode ser que você case com uma pessoa lá e ela vem para a igreja. Pode ser. Isso é muito difícil, mas pode acontecer. Mas pode acontecer também de você casar lá e você viver uma família meio que dividida a vida inteira. A sua esposa no mundo e você aqui na mensagem, sofrendo, né? Porque imagina só, se você não tem uma esposa, se você chega, você não tem uma esposa para ir para a igreja com você, se seus filhos não te acompanham, é muito triste. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Devemos orar a Deus, pedir a Deus para nos mostrar a pessoa certa, né? E, quando Deus mostrar a pessoa certa, você valorizar a pessoa certa também. Porque se você casa... tira uma moça da casa do pai dela e para você maltratar ela, para você não trabalhar e deixar ela
passando fome, não vestindo direito, você está muito errado também. E a moça do mesmo jeito. O marido dela, a mãe dele, cuidava dele direito, dava tudo na hora certa, roupa lavada, comida, tudo certinho. E aí você casa com ele e você é preguiçosa, você não cozinha, você não lava, não arruma nada, entendeu? Então assim, você tem que dar valor, você tem que valorizar o companheiro ou a companheira que Deus te deu, né? Precisamos valorizar, né? Eu falei muito aqui, mas agora eu só vou fazer uns tópicos aqui para a gente terminar, que eu não vou demorar muito não. Ande com pessoas sérias. Irmãos, isso daqui que eu estou falando não é pessoa que não ri, não é pessoa rabugenta. Estou falando com pessoas sérias, pessoas que não vão te levar para o mau caminho, né? Eu já falei isso muitas vezes aqui, sobre influência, né? Ande com pessoas sérias, com pessoas que não tem problema com o mundo, nem espíritos que possam te influenciar, te levar a pecar, né? Tenta filtrar os seus amigos, ande com pessoas boas, né? O cristão, ele não se vangloria, é só um resumo do que a gente conversou hoje. O cristão, ele não se vangloria, como a gente leu aqui, nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos nos achar que somos melhor do que os outros. Falei isso muito aqui hoje, até com outros irmãos. Esse negócio que eu falei é a pura verdade. A gente é diácono, a gente fica ali fora, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus ali, eles passam e cumprimentam. E muitos irmãos da mensagem não cumprimentam, né? E isso não era para ser, não tem explicação uma coisa dessa. Só porque não é da mesma igreja, né? Não faz sentido. O cristão não despreza o pecador, ele despreza o pecado. O pecado, sim, o pecado nós temos que combater. Mas o pecador é um pobre coitado como nós mesmos, né? O pecador, ele depende da graça de Deus do mesmo jeito que eu dependo da graça de Deus. Se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, Deus me livre que aconteça isso, mas se Ele tirar a mão de misericórdia de mim, eu vou ser o pior que tem no mundo. Por que pior? Porque eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem e vou fazer coisas erradas, porque Deus não está com a mão de misericórdia sobre mim, né? Então assim, nós dependemos de Deus. Para que eu vou desprezar outra pessoa que é pecadora, sendo que eu também sou pecador? Eu só não estou praticando o ato do pecado, mas eu sou um pecador. Todos nós somos, né? Nós somos os pecadores arrependidos e lavados com o sangue de Deus, de Jesus Cristo, né? O cristão não tem vaidade. Essa vaidade aqui não é tanto por roupas, por essas coisas. Claro que isso daí conta também, mas é a vaidade, o orgulho meu. Eu sou melhor, eu sou um cristão, eu sou muito bom, eu não peco. Aquela pessoa ali peca, aquela pessoa ali está fazendo isso e eu não estou. Não, ninguém pode fazer isso. O dia que você proferir uma coisa dessa, falou uma coisa dessa, você já está pecando, né? Então assim, nunca diga isso, nunca fale isso. O cristão ajuda sem pedir nada em troca. Nem reconhecimento o cristão precisa pedir. Você tem que ajudar do seu coração, porque o que você recebe em troca assim, instantaneamente, quando você ajuda, é uma leveza no coração. Isso daí ninguém vê, só você sente. Você não vê, você sente. E além disso, se você não se mostrar, se você não chamar a atenção de todos, olha, eu vou ajudar aqui, gente, vou ajudar ele. Se você não fizer isso, Deus vai te reconhecer. Agora, se você fizer isso, você já foi reconhecido. Para Deus está bom,
o povo já reconheceu você, mas é melhor você ser reconhecido por Deus do que pelo povo, né? E o cristão não é mal educado. Isso daqui eu coloquei por quê? Porque muitas pessoas confundem muito sinceridade, franqueza com falta de educação. O cristão não é mal educado. Ele pode ser sincero, mas a sinceridade não quer dizer que você vai brigar com os outros, que você vai xingar as pessoas, que você vai falar estourado com as pessoas. A sinceridade pode ser falada de maneira calma, de maneira tranquila, mas de maneira firme, né? Você pode ser sincero, você pode falar com as pessoas de maneira firme e muito educado. O cristão não pode ser mal educado. Isso é uma mentira quem fala que cristão é mal educado. Cristão não pode ser sem educação, nem bruto. Não, isso daí é coisa de pessoas que não tem Deus. Deus não apoia uma coisa dessa. Deus apoia a sinceridade, Deus apoia a franqueza até. Você falar a verdade com a pessoa, você deve falar a verdade, mas você deve falar de um jeito que não fira o seu irmão. Não fira o seu irmão, não fira a sua irmã. A verdade deve ser falada realmente, mas a verdade deve ser falada de maneira que não fira o seu irmão, né? Então, com isso, irmãos, eu queria terminar. Eu sei que falei muita coisa assim, mas se os irmãos quiserem lembrar alguma coisa, deve ficar gravado. E o próximo culto, daqui 15 dias, eu imagino que já o irmão Jairo vai conseguir fazer, que vai sempre ser um eu, um ele, variando. O dia que ele não puder, eu venho. O dia que eu não puder, também ele vem. Mas eu queria pedir os pais, até quem está escutando fora, para trazer os filhos, né? Para a gente fazer essa força, porque é o que a gente pode fazer pelos nossos filhos, além do físico, né? De alimentar ele, o físico, e vestir ele. Nós precisamos de preparar o espírito e a alma deles, porque o mundo ele é muito perigoso, ele é muito mau, e se a gente não trabalhar muito o coração deles, mostrar a palavra, mostrar o lado bom de estar aqui, o que ele está sendo livre de estar aqui, ele está sendo os livramentos que seu filho, que sua filha, que o jovem, que o adulto está recebendo de não estar lá fora, estar aqui ouvindo a palavra, é muito grande. Além desses livramentos físicos, nós temos a salvação, que nós sabemos que é uma eleição, mas todo eleito ouve a palavra de Deus. Então nós devemos cumprir, que se nós não importamos com a palavra de Deus, indica que nós não somos eleitos, né? Então assim, nós temos que dar valor na palavra. Então eu peço, mesmo os que não estão aqui, que se eles ouvirem isso, ou que os irmãos aí possam transmitir para eles, para trazer os filhos deles, porque depois chorar por um filho que entrou num lugar errado é muito triste, né? Então assim, o que a gente pode fazer é investir neles agora. Então vamos investir, vamos fazer o máximo que a gente conseguir, e Deus vai nos ajudar com o resto, né? Então Deus abençoe a todos. Irmão evangelista, faz uma oração aqui para nós. Deus abençoe até de tarde, tá, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por ser filho do Senhor e por nós ter a família do Senhor,
Por isso, o Senhor tem nos reunido aqui para falar ao nosso coração, não somente o jovem, mas também aos adultos também. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor dê a nós o Teu entendimento, a Tua sabedoria, para que nós possamos andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, ser manso, meigo, meu Deus, e porque nós somos, meu Deus, uma testemunha do Senhor, e que o Senhor, Pai, abençoe estas crianças, e abençoe esses jovens. É o Senhor que protege, guarda, é o Senhor que leva, é o Senhor que traz, meu Deus, é o Senhor que deu a nós uma boa noite, nos despertou nesta manhã. Quantas pessoas que deitaram não puderam levantar, quantas pessoas saíram e não puderam chegar, porque não convidaram o Senhor, e o Senhor tem trazido nós aqui para o templo, para que nós venhamos ter companheirismo com o Senhor, e que as nossas almas está sendo purificado pela palavra. Sabemos que tem um rapto, e esse rapto é a revelação da Tua Santa Palavra, e este rapto está dentro de nós, e nós queremos, Pai Santo, estar preparado pelo Senhor para ir embora para o nosso lar celestial. E, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar saindo para os nossos lares, assim como o Senhor nos abençoou a nossa vinda, o Senhor vai abençoar o nosso retorno. E, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o culto de logo mais está nas mãos do Senhor. Aonde houver um culto dos Teus filhos, meu Deus, não só aqui, mas em todos os lugares, que o Senhor se faça presente e que o Senhor sabe da necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe o que essas crianças precisam, o que esses jovens precisam, o que este pai precisa, o que esta mãe precisa, meu Deus, porque o Senhor é um Pai zeloso. O Senhor nunca abandonou o Teus filhos. É nós que afastamos do caminho do Senhor. Mas de todas as formas, ainda o Senhor tenha de compaixão de nós e ainda busca nós e coloca nós no posto de dever, porque nós não podemos ficar fora do rapto. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. E nós louvamos, meu Deus, o Teu santo nome pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E nós louvamos o Teu santo nome, meu Pai, pela vida de cada um daqueles que não puderam vir, aqueles que estão dentro de casa, meu Deus, e aqueles que encontram enfermos, que eles possam receber a Sua bênção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, este jovem que está com esta mente fraca, meu Deus, o Senhor é Deus para fortalecer esta mente e colocar a mente de Cristo neste lugar, meu Pai, porque a nossa mente falha, mas a mente do Senhor nunca falhou. Meu Deus, nós falhamos, mas o Senhor nunca falhou. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Nós oramos agradecendo o Senhor por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continua abençoando.